viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, numa fraga. Qualquer poeta ali tem 1000 poemas a escrever. Grande professor, um privilégio, uma honra, igualmente um estar aqui privilégio com um ter grande bracarense, e um grande bracarense ilustre, que quer virar a história de Portugal e pôr um bracarense na presidência da República. Vamos fazer história. A Vamos nossa fazer vida história. é essa, é fazer história. Ora, E a história da tem vida mais, também. tem mais. É isso. É esse o nosso destino. Vamos a isso, amigo. Bom, enquanto o nosso convidado, o professor Jorge Sequeira, bebe o seu chazinho, Ora bem, e brindo a todos os bracarenses e ao país. eu vou passar-vos a dizer algumas coisas. Muita gente se vai interrogar qual é a relação que existe entre o Marcelo Gomes da Costa, o Dr. Salgado Zenha e o professor Jorge Sequeira. Eu vou tentar muito sucintamente explicar qual é a relação destas três personagens. Estou curioso. A República tem 105 anos e a cidade de Braga tem muito pouco relacionamento com a instituição Presidência da República. Diremos quase nenhuma. Isto porque o Marcelo Gomes da Costa está relacionado com Braga e com a Presidência da República na medida em que, a partir de Braga, encabeçou um movimento militar que teve por fim acabar com os governos da Primeira República. E foi de Braga e do quartel de Braga, do RI-8, que ele montou uma coluna militar que foi pelo país, recebendo apoios de outros quartéis para Sul, nomeadamente Porto, depois Coimbra, etc., até chegar a Lisboa, e desta forma pôs fim aos governos da dita Primeira República. Aliás, é curioso que a Primeira República caiu numa altura com características muito parecidas com a da atualidade. É curioso que cai no seguimento da nossa primeira adesão à Europa, que foi quando em 1917 nós fomos em auxílio, entre aspas, se é que se pode chamar auxílio, de outras nações europeias. Portanto, foi a primeira vez que Portugal entrou em campanhas militares no centro da Europa. E de muito maus resultados, se calhar, na minha opinião, também maus resultados que irão acabar por ser aqueles da nossa adesão ao mercado único e à moeda única, não sei, a história é que vai dizer mais tarde, mas é curioso que no momento atual é um bocado parecido com aquele que se vivia em 1926, quando ele encabeçou esse movimento. Também o regime posterior a essa altura, portanto o regime novo, o Estado Novo, fez colar à cidade de Braga muito o 28 de Maio. E, na minha opinião, a cidade de Braga e os bracarenses nada têm a ver com o 28 de Maio. Porque o 28 de Maio saiu de Braga, que podia ter saído de outro lado qualquer, a população de Braga nem se apercebeu, conforme imagens que vão para depois passar, ao senhor vai perdoar. Braga nem se apercebeu disso, no 25 de Abril e no 16 de Março, nas Caldas da Rainha, os caldenses nem se aperceberam da saída da coluna militar comandada por Manuel Monge, etc. E depois, no 25 de Abril, só vai a ser o Santarém e as pessoas de Santarém também nem se aperceberam daquilo que estava a acontecer lá. A coisa estava a começar. Portanto, saiu de Braga, não podia sair de outro lado qualquer. Depois o regime do Estado Novo é que tentou colar o acontecimento à cidade de Braga, nomeadamente, também passar uma fotografia de uma parada militar que houve, creio, em 1936, portanto, 10 anos depois do golpe de Estado. E depois, em 1950, criou um segundo Estádio Nacional, cá em Braga, que inicialmente foi batizado de Estádio 28 de Maio, porque o próprio regime tentou colar o regime a Braga. Quando, se ele foi triunfalmente recebido, se levou um banho de multidão, foi pela população que, na minha opinião, é meia meretriz de Lisboa, que diz amém com todos, não é? Diz amém com os republicanos, em 1910 com os republicanos, depois disse amém com o Marcelo Gomes da Costa em 1926, depois bateu palmas ao Marcelo Caetano um mês antes de o Salgueiro Maia o derrubar, e esse mesmo povo, esses mesmos 75 mil pessoas estavam no estádio do Sporting, do Sporting Benfica, que aplaudiram o Marcelo
bateram palmas ao Marcelo, depois passado um mês estava a bater palmas ao Salgueiro Maia, companheiro militar no terreno de Passo e junto ao quartel do Carmo, mas aquilo é assim... Maria vai com a é um bocado de meretriz, portanto, quando chamaram aqui, no vernáculo aqui da terra, aquilo que se chama assim. Mas ganham com isso, por uma razão simples, é que acabam sempre por tirar dividendos no negócio. Não é por acaso que neste momento os vencimentos per capita em Lisboa é o dobro do resto do país, não é? Eles é que acabam sempre por ganhar no negócio, é por isso se calhar que se prestam a todos este tipo de questões. Bom, gosto do Marchal, portanto acho que sou do Marchal, está esclarecido. Qual é a relação dele com o Braga? E esqueci de dizer uma coisa, é que ele não foi o primeiro Presidente da República saído do golpe de Estado, foi o segundo. O primeiro foi o Mendes Cabeçadas, que esteve lá para uma coisa de 15 dias, e depois ele é que tinha o poder militar, e o Cabeçadas foi corrido, e ele foi também Presidente da República para um mês. Posto isso, foi corrido. Portanto, daí a relação dele... Foi a partir daqui. E foi a partir daqui que ele foi um mesito Presidente da República interino, e também veio a única experiência de alguém relacionado com o Braga, foi Presidente da República. Foi Presidente, mas já marcamos aí um ponto, pelo menos. Da tal ligação comum. Sim. Em relação ao Salgado Zenha, que é um grande, esse sim, é um grande vulto da política portuguesa, do século XX, de famílias. Aliás, a investigação que fiz sobre a vida dele até entronca aí num escondo qualquer, mas o pai era aqui alguém muito importante. Não, pelo menos nobreza de caráter é garantido. E depois ele foi do Partido Comunista, em 1940, onde se cruzou com o Mário Soares, que havia de fazer um trajeto político comum durante muitos anos, e quando o Salgado Zenha, já um bocado em rota de colisão com o Mário Soares, se propôs ser Presidente da República, o Mário Soares atravessou-se no caminho e também quis ser candidato a Presidente da República, e aí levou quase a uma cisão a meio do Partido Socialista. O Salgado Zenha perdeu na primeira volta para o Mário Soares por uns miseráveis milhares de votos, e portanto perdeu-se a hipótese de um bracarense genuíno chegar a Presidente da República. Portanto, e que não seja a lembrar, possa aqui a cometer alguma injustiça de mais alguém aqui do Braga se ter candidatado a Presidente da República, mas julgo que não. A minha memória nesse aspecto é bastante seletiva, portanto, no encontro, mas ponha a hipótese às vezes eventualmente me ter equivocado e esquecido de alguém, mas julgo que não. E depois disto tudo, estamos em 2015 e temos um bracarense que quer trazer a Presidência da República para Braga, que está na minha frente. Está aqui na minha frente o professor Jorge Sequeira, é quem lança já um repto. Diga afinal quem é o Jorge Sequeira, para que os bracarenses e os portugueses em geral e os bracarenses em particular saibam quem é este candidato, filho de Braga, que se quer avançar ao mais alto cargo político do país. Antes de mais, muito obrigado pelo seu convite, é um gosto estar aqui consigo, é um homem, enfim, que põe muita ênfase na cidade onde vive e é um apaixonado por esta terra. É um prazer estar aqui convosco a poder falar naquela que eu tenho como minha, Braga, em todo lado por onde ando, é com orgulho que digo sobre a Carense, embora viva no Porto já, enfim, nos últimos 10, 15 anos, mas venho cá, olha, com muita facilidade, estou cá hoje, posso vir amanhã, e considero-me um bracarense. Por isso é com prazer que estou aqui. Quem sou eu? Pá, sou um homem normal, um homem comum, mas em termos profissionais comum, porque, enfim, não tenho nenhum poder extraterrestre, não sou ninguém vestido com um manto de genialidade. Muitas pessoas podem se interrogar, mas então, se não tens nada especial, porque é que te candidatas à Presidência da República? Isso supostamente é coisa para heróis, para pessoas oriundas de partidos, para alguém que tem uma vaga de fundo, de apoio enorme, ou que tenham muito dinheiro, ou conhecidos. Mas que no meu caso nem é uma coisa nenhuma. Nem uma coisa na outra, mas quem eu sou? Mas há um outro ónus importante, é coragem. Exatamente, penso que isso pode ser, sem que eu queira em causa própria dizer que a tenho, mas de facto, como poderemos ver à frente, isto é uma empreitada de uma exigência brutal. Mas quem sou eu? Eu cresci aqui em Braga, ali na zona ali do Dona Maria II, ao Café Peninsular. Comecei por viver aqui atrás da Câmara Municipal de Braga, na rua Frei Caetano Brandão.
Depois fui estudar na 4ª classe para a escola da Sé Velha, onde hoje é um restaurante, o restaurante Braca, do engenheiro, do arquiteto, peço desculpa, já é um ponto em comum Luís Machado. Já é um ponto em comum. Exatamente, e depois fui viver ali para a beira do Hotel Turismo, onde fiz lá a minha adolescência, e por ali andei, feliz e contente. Aquilo ainda não era nada, o saudosismo do antigamente, aquilo era tudo terrenos baldios onde se andava de bicicleta e jogava a bola. Braga não era a cidade que é hoje, mas cresci em Braga. Depois fui estudar para a faculdade, para o Porto, para a Universidade do Porto, onde fiz o curso de Psicologia, sou portanto psicólogo, e depois dediquei-me à investigação, digamos, fui investigador durante uma década, fiz o meu mestrado na área do stress e da ansiedade. Depois fiz o doutoramento na área do treino mental, competências psicológicas, como é que podemos desenvolver a motivação, a autoconfiança, o trabalho de equipa, digamos, liderança, e nessa sequência trabalhei 3 anos, por isso outra grande ligação à cidade. Trabalhei durante 3 anos no Sporting Clube de Braga, com o professor João Ferreira, a convite do professor João Ferreira e do presidente António Salvador. Durante 3 anos o Braga, como sabem, nessa altura estava para descer divisão, e em 3 anos tornou-se uma equipa altamente competitiva, alcançando a Europa rapidamente e deixando ficar um legado excepcional, não eu, mas o professor João Ferreira. Eu ajudei, não podia, mas temos que ser honestos. Estamos a fazer o programa, estamos na véspera de uma grande noite europeia de Braga, não é? Agora. Estamos na véspera de Braga, dentro de momentos vai jogar com a equipa polaca, esperamos que hoje marque a sua presença também na próxima fase da Liga Europa. Por isso trabalhei no Sporting Braga. Quem sou eu? Depois, enfim, sou professor universitário há muito tempo, Faculdade de Economia, Universidade de Salamanca, Porto Business School, dou em várias universidades aulas, sou também empresário, tenho uma empresa que se chama Team Building, construção de equipas, tenho o prazer de trabalhar com as melhores equipas, as melhores empresas, seja lá o que isso for, as melhores, costumo dizer, são as melhores que solicitam os meus serviços e quem me paga, porque também há quem não paga neste país, há quem se esqueça desse detalhe, mas tenho o prazer de trabalhar com as empresas deste país, das melhores, não vou agora citá-las, enfim, para não ferir suscetibilidade das que não cito, e com empresas multinacionais, e sou também comentador televisivo, trabalhei com a TVI, e ultimamente, há 2 anos e meio, que estou também na área do comentário de atualidade e comentário político, e foi aí que surgiu a minha candidatura, para vermos como é que nasceu esta ideia. Uma provocaçãozinha, foi? Foi um bocado com o Júlio Magalhães, uma pessoa que eu muito aprecio e estimo, no meio de um programa. Conversávamos e ele disse, então assim sendo, porque é que o professor não se candidata à presidência da República? E eu virei-me para a Câmara e disse, caros portugueses, gostaria de hoje solenemente formalizar a minha candidatura à presidência da República. E assim ficou, andamos ali uns meses a brincar um pouco com aquilo, mas quando faltou sensivelmente 1 ano para as eleições, que serão em janeiro, estamos a 2 meses sensivelmente, ele perguntou-me, e eu próprio também disse, mas como é que é isto? Não podemos continuar aqui a brincar aos cowboys? Avançamos ou não avançamos? E nessa altura decidi avançar, e depois tive uma via sacra até o dia 2 para recolher assinaturas, apoios, voluntários, ou seja, tentar um cidadão comum, por isso quem sou eu? Isto colocando nesta questão da atualidade, eu sou um investigador que gosta de factos em vez de opiniões, sou um doente que vai para as filas do hospital e tem que esperar por uma consulta que pode demorar 6 meses ou pode demorar 1 ano, e que se não arranjasse um seguro de saúde podia morrer ali. Sou um cidadão que também tem alguns casos, porque há gente que não cumpre os seus deveres para comigo e com as organizações a que eu pertenço, tem que os meter em tribunal, que espera que se faça justiça, mas a justiça em Portugal demora 10 e 11 anos, acho que não devia haver o próprio nome, Ministério da Justiça. Não é para todo. Sim, isso depois, claro, as minhas palavras induzem que de facto haverá... O Ministério da Justiça poderia se chamar de Ministério da Injustiça, porque a justiça não existe, na minha opinião, de forma plena. Sou o cidadão que espera pelo autocarro e que nunca mais chega e que já começa a perder a paciência. Sou o cidadão que está nas mesas de café, como qualquer um de nós, que ouve toda a gente dizer que é impressionante como é que somos governados por pessoas que não têm competência, que não têm caráter, que não têm isto, que não têm aquilo. E eu simplesmente cheguei a uma altura e disse, mas porquê é que estamos sempre a falar e não fazemos nada? Porque a minha candidatura não visa falar mal de ninguém, visa fazer alguma coisa. Professor,
porque eu imagino, sem nunca nos termos conhecido antes pessoalmente, que eram essas as vossas promessas. Foi nesse seguimento que eu entendi que também tinha que dar um bracarense e apoiar um bracarense a tentar chegar lá conseguir esses propósitos. Claro, obrigado. E, portanto, esta é uma das razões, porque também fiz questão também de dar a conhecer aos bracarenses. Agradeço. O historial também passado de pessoas de Braga ligadas à presença da República. Claro, fez muito bem. E aproveitei para fazer 2 em 1 e, portanto, uma das coisas foi dar o meu apoio de cidadão bracarense a um outro conterrâneo bracarense. Que eu agradeço. E por outro lado, porque também luta com armas muito desiguais. Ora. Porque aquele rapaz que também é sócio é simpatizante de Braga, também é concorrente, tem os holofotes todos em cima, como aos outros. E aqui em Braga, eu estou parte de lugar aos 4 eventos que Braga, o Patronato do Ano de Braga já devia ter lá muito uma TV, ao exemplo do Porto Canal, e não adianta nada, mas pode ser que um dia, depois de tanto pregar aos 4 eventos, possa surgir aí uma TV regional que dê cobertura ao nosso Braga, aos nossos problemas, aos nossos candidatos à presidência da República, para não serem só os de Lisboa a terem os holofotes todos em cima deles. E, portanto, essa também foi a outra linha que me levou a chegarmos aqui à conversa. A este programa. Posto isto, eu vou tirar uma virgindade, que é, eu nunca apoiei... Até vou afinar a caneta. Vou afiar a caneta. Eu nunca subscrevi nenhuma formalização de nenhum partido político. Nunca subscrevi nenhuma candidatura à presidência da República e hoje tenho muito prazer e que fica aqui registado. Não sei como é que se há provas, basta assinar aqui. Temos aqui o nosso assessor, o Jorge Paraíso, que é uma ajuda. É só assinar aqui, caríssimo. E não é preciso escrever mais nada. Onde diz, depois o resto faz-se a seguir para não estarmos Tem que fazer a assinatura como está no cartão de cidadão. São 7.500 assinaturas que têm que se preencher com uma série de formalismos e, como disse bem, isto é uma máquina brutal. Eu creio que o ponto que diz respeito afinal quem é o Jorge Sequeira, há uma ideia em breves pinceladas, é isso. Agora tem aqui só umas pequenas questões que as pessoas gostam de esmiuçar, eu também gosto. Ora bem. Ora, eu com amigos de infância do professor, tomei aqui umas anotações e uma delas diz-me que sois filho de um antigo funcionário da ICA. A ICA é uma das empresas que fizeram barragens, que exploraram barragens, que é embrionária depois de que veio a ser a EDP. É para falar um bocado do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, tem um irmão que se chama Gastão, mas não é como o da banda desenhada. Não, mas é sortudo também. O da banda desenhada tinha muita sorte. Não, o meu pai era funcionário da EDP, da ICA, na altura chamada Hidroelétrica do Cábado, começavam-se a construir barragens, isto há cerca de 50 anos. No meu ciclo preparatório, portanto, na casa de 1964 a 66, apanhei muita rapaziada, que foi meus colegas, que ainda hoje somos amigos, muitos deles, e eram filhos de funcionários de toda a bacia hidrográfica do Cábado, que nós não brincamos, vocês tivemos todos por enxurrada por aí abaixo, e foram meus colegas de estudo. É isso mesmo, foi uma época, eu vou fazer 50 anos em janeiro, no dia 21 de janeiro, quase no dia das eleições, que será 24, isto é uma boa forma também de comemorar o meu aniversário. Esta questão aqui, o meu pai era funcionário das barragens, ele ajudava a construção da barragem, a parte elétrica, e digamos que era um bocado um saltimbanco, que andava por várias regiões em função das solicitações, ele ia andando. E infelizmente morreu prematuramente. Eu tinha tinha 12 anos quando o meu pai faleceu, a minha mãe era dona de casa, ficou com 2 filhos no braço, eu e o meu irmão, o Gastão, enfim, foi o cabo dos trabalhos para criar dois rapazolas, dois rapazes, enfim, que estavam ali a querer tudo e mais alguma coisa e nada tinham. Eu entrei na faculdade depois com um grande esforço, tive uma bolsa de estudo, senão não conseguiria estudar no ensino superior, e fiz a minha vida em Braga, e a minha vida em Braga foi feliz, foi do melhor. As futeboladas com a juventude bracarense, amigos como na altura toda a gente tinha uns nomes de guerra, recordo-me, tinha um amigo que era o Escolinha, tinha e tenho, que muito prezo, tinha outro amigo que era o
o Jinguba quer dizer amendoim em guineense. Há um nome que é castiço, que é o Neutro. Sim, o Paulinho, o Neutro também. E há um que me pôs um nome, que assim ainda é mais curioso, que eu aqui tinha um nome de guerra que era Fósforo, que foi um colega meu, ele tinha uma certa ascendência sobre nós ali no liceu, mais velhos, eu andava para aí no 9º ano, e ele andava no 11º, e ele chamava-se CO, ou seja, todas as pessoas tinham um nome de guerra, era quase que impossível não se passar por aquele liceu e não se ter um nome assim, e não ser crismado. E não ser crismado, exatamente. Aliás, o Fisga, o teu amigo Fisga está ali, Amanhã ali nos bastidores a acabar de assinar a tua. Grandão, vai fazer a diferença, essa assinatura vai fazer a diferença entre eu poder chegar lá ou ficar pelo caminho, mas eu vou chegar lá seguramente. Já agora, tens as assinaturas? Já está tudo, essa parte está. Então vai ser mesmo candidato? Bom, a não ser que haja aí algum problema nas juntas de freguesia, porque por causa do... isto tem uma tramitação que eu vou poupar as pessoas que me ouvem a falar de uma burocracia que inibe os cidadãos de usar de forma plena a sua cidadania e democraticamente, ou seja, por isso isto está feito para que pessoas como eu não consigam chegar nunca a candidato. Apesar disso, eu vou citar uma frase de alguém que dizia: no plano moral só é vencido quem desiste de lutar. Quem disse isto foi o Francisco Salgado Zenha. No plano moral só perde quem desiste de lutar. Por isso nós estamos aqui para lutar, eu neste caso e aqueles que me apoiem, porque a burocracia é tal que faz com que as pessoas desistam nem sequer a meio, desistam no início, porque faz-me lembrar aquela história, alguém que dizia vamos reformular, digamos, o sistema e a burocracia neste país, dizia um homem de uma repartição de finanças, e depois virou-se para a colaboradora e disse assim: então faça uma coisa, vamos acabar com os papéis, vamos queimá-los todos. E ela: ai que bom, finalmente vamos ficar aqui com as secretárias livres. E ele disse: mas antes de os deitar fora, faça uma coisa, tire uma cópia de cada um. Ou seja, é vira-disco e toca ao mesmo. Ou seja, a burocracia é uma barreira, ou seja, aquilo que devia ser uma barreira à entrada para a candidatura da presidência ou de outro cargo público qualquer, não devia ser a parte administrativa ou burocrática, devia ser o caráter das pessoas, a honestidade, o seu mérito, enfim, a validade das suas ideias, as opiniões que querem manifestar. Isso é que devia ser algo de crítico, não quem consegue o maior número de papéis. Mas as coisas são aquilo que alguém em tempos disse que era um monstro. Sim. Esse monstro tem que se alimentar ele próprio, tem que criar... Nós só o Orçamento do Estado paga só para alimentar um monstro. Chegava a soar para pagar os nossos déficits todos, não é? Sim. Eu recordo-me que o Salgado Zenha, a minha avó, já faleceu há muitos anos, teria hoje provavelmente 100 anos, ou coisa que o valha. A minha avó falava em casa do Francisco Salgado Zenha, do Chico Zenha, porque para ela ele era tratado por Chico Zenha. O Chico Zenha, e falava, eu lembro que eu tinha em casa um cachecol, mas eu na altura, eu era miúdo, quando seguir ao 25 de Abril, nós íamos aos comícios, fosse de que partido fosse, aquilo era uma festa. Era festa, era conversa, era alegria, era toca-bolos, era brindes, era discussão no café, era como no futebol, ou seja, hoje, para vermos a importância que nós damos à política, se num comício não puserem lá um cantor ou qualquer coisa a animar a malta antes do início, ninguém vai daqui. Estão lá os apaternos. Então, mas pronto, isso é o autocarro que leva as pessoas e que lhes dá as bandeiras e as pessoas ficam ali focadas por um bocadinho da câmara. Pronto, a política hoje, de facto, perdeu uma enorme... não é credível. E eu costumo dizer dos políticos, hoje em dia, eu só acredito numa coisa, que é aquilo que dizem uns dos outros. É a única coisa que eu acredito dos políticos, que dizem uns dos outros, porque, de facto, isto, eles não serem... Eles é um bocado desresponsabilizante, porque eles parece que nós não temos culpa nenhuma no cartório. E a minha candidatura tem uma visão diferente, porque chega de andar a culpar os outros. Porque nós dizemos sempre: eu cheguei atrasado foi por causa do trânsito, eu se chumbei foi por causa do professor, eu se não levei o filho à escola foi porque a mulher não avisou, eu se fui multado, mesmo, deixa-me só concluir. Se foi eleito aquele, foi porque eu não me candidatei. Exatamente, e eu se vou a 150 na autoestrada e sou multado, a culpa é da polícia, embora eu saiba que não posso passar dos 120. Ou seja, nós temos uma tendência, mas é que não é nós. Desculpa. A culpa é sempre dos outros. E esta candidatura não vai nesse sentido, de dizer que a culpa é dos outros. A culpa é minha.
porque tenho oportunidade de fazer alguma coisa e não o faço. Foi por isso que eu me candidatei. Eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa. Se as pessoas vão dar crédito às minhas palavras, se as pessoas vão acreditar naquilo que são a força das minhas convicções, se as pessoas vão achar que aquilo que eu defendo é válido, votam em mim. Se não acharem, não voto. Mas eu fiz alguma coisa, levantei-me da cadeira e pus os pés ao caminho, juntamente com um punhado de homens corajosos, de gente que não procura nada, porque eu não tenho nada para dar, mas tenho cabeça para pensar, tenho alma para sentir e um coração que bate todos os dias, que essa é a alma de um povo e de uma nação. O eles, que muitas vezes são os políticos, são 0,001% da população, por isso não podemos imputar a essa ínfima a culpa daquilo que Portugal, enfim, tem padecido, e isto não é uma opinião, eu digo que não sei porque me baseio em facto. Portugal é lixo, e é lixo não é porque eu digo, isto é um dado. Há agências de rating, como a Moody's, a Standard & Poor's, que fazem uma classificação dos países. Nós podemos contestar ou não contestar, mas o que é certo é que Portugal é lixo, e a minha conclusão é esta, para fechar aqui este ramalhete, digamos, a minha conclusão é esta. Mas eu olho para Portugal, olho para esta cidade bonita, para os amigos que tenho, para as pessoas que conheço, pelas empresas que percorro, as universidades onde estou, e raramente estou rodeado de detritos. Então como é que Portugal é lixo? Se o meu amigo é honesto, se aquele colega tem caráter, se a outra pessoa é idónea, como é que é possível que Portugal seja lixo? A conclusão que se chega é muito óbvia. E perdoando-me, ou seja, perdoando uma expressão, se não é boi, é vaca. Ou seja, se a culpa não é dos portugueses, então tem que ser de quem os, digamos, governa. E aí é que está o busilis da questão. Porque nós não temos sido, se calhar não temos tido grandes governos. Temos tido pessoas que se governam à custa do governo. E exatamente. E nós pagamos essa fatura de forma ordeira, eu até diria de forma cordeira. E o que eu quero dizer de forma cordeira é o seguinte: José Saramago disse uma coisa genial, como tantas outras que disse, não pertencer a nenhum rebanho, isso é que é heroico nos dias de hoje. Não pertencer a nenhum rebanho, porque dá jeito a ser de um partido, ser de uma organização, ser de qualquer coisa. Não ser, a gente acaba por bater em paredes que se parecem intransponíveis. Mas aquilo que eu quero dizer é que não, Portugal não são eles. A culpa não é da polícia, da mulher, do filho, do presidente, do homem das finanças, não. Portugal somos nós. Este é o slogan da minha campanha. E se nós fizermos a nossa parte, quanto mais não seja chegar lá e fazer uma cruzinha, porque por esta candidatura também é um apelo à cidadania. Porque eu, assim como a maior parte das pessoas, consideramos que a sociedade civil extrapartidária, sem ser as pessoas oriundas do partido, tem pessoas muito válidas, com enorme mérito, mas que se têm posto ao fresco porque não se querem colar a uma classe política descredibilizada e que de facto não tem tido grande mérito. Descobri que tivemos o mesmo professor. Ora? O professor Machado, da Escola Primária da Sé, pai do nosso amigo Fernando Gualtieri, candidato de Braga. E na nossa conversa prévia viemos a descobrir que tivemos um professor da 4ª classe comum. Que eu gostava de falar um minuto apenas dele. Então faz favor. Que é o seguinte: eu vim estudar para a escola da Sé Velha e apanhei uma turma de índios, como se costuma dizer. Eu que vinha do campo, um rapazinho certinho, com a catequese e tudo, e chega à grande cidade. Era só índio, estava habituado a respeitar a mãe, o pai, a avó, e naquela zona da cidade. Sé, Cónega, como deve ser. E então vou parar à escola da Sé Velha. Eu não tenho nenhum receio de dizer aquilo que hoje se costuma chamar de um pacóbio. Era o que eu era, um homem não, um rapaz com 9 anos, que homem não era nada, era um puto. Eu não tinha visto, enfim. E chego ali e apanho uma turma de índios que faltavam às aulas. Eu não concebia de onde vinha faltar às aulas. Porque se faltar às aulas era um crime, dava cadeia. Com 8 anos eu tinha... Aliás, eu vivia paredes meias do sítio onde vinha com a escola. Havia uma parede que dividia a minha casa e a escola. Se calhar isso foi-me entrando na cabeça. Os livros e por aí fora. E então eu chego aqui à escola da Sé Velha e encontro um mundo diferente. Aquilo era um bando de talibãs e de terroristas. E o professor Machado, só para chegar lá, teve um colega que era fabuloso, foi um grande jogador de futebol, o Rifa,
que agora é treinador de futebol, é um homem excepcional, e ele toda a gente queria jogar na equipa do Rifa, que ele levava a bola, fitava aquilo tudo e pronto. E então o professor Machado, você falou dos métodos do professor Machado, como é que ele lidava com a situação? Eu que sou um homem da pedagogia, aquilo que mais me orgulho da vida foi ter formado milhares de professores, dei cursos de formação para formadores, ao longo na última década já não, mas antes, ou seja, durante 15 anos formei muitos professores e tenho muito orgulho da parte pedagógica. Vamos ver como é que era o sistema do professor Machado. Era muito simples. Chegava lá ao quadro e punha uma conta, daquelas de dividir com muitos números. Quanto mais números, pior. A gente começava a coçar a cabeça. Por isso, 4.624,22 é dividir por 327. E depois, o que é que ele fazia? Meus amigos, está ali aquela conta. Isso é para fazer. E o que é que ele fazia depois? Pegava no seu jornal. Ele era, portanto, um homem culto. Lia-se, instruía-se. Faz falta hoje em dia ler em jornal. Por acaso, agora... Nomeadamente, por falar em jornal, esta revista é muito interessante, estava eu a folheá-la e reparei que faz aqui uma reportagem onde, enfim, fazem cobertura aqui de um candidato que, olha, tem tudo para dar certo. O Carlos Pereira não é escolhido. Exatamente, mas o que é que eu queria dizer? O método do professor Machado. Ele punha a conta no quadro e lia o jornal. E nós fazíamos a conta. Se sabíamos, fazíamos, se não sabíamos, tentávamos olhar para o lado. Havia sempre aqueles que sabiam fazer e aqueles que não sabiam fazer. E pronto, e quando o professor Machado acabava de ler o que tinha a ler, já aquilo já não tinha interesse e achava razoável. Lá saber de um velho. Mais nada, e fazia-se uma filinha, faz de conta que aqui o meu amigo Evandro era o professor Machado e nós fazíamos uma filinha assim, mas uma filinha alinhada, não era assim a tentar penetrar a índio. Não, respeitinho o professor Machado. Mostra aí a conta. E o professor Machado era mesmo isso, mostra aí a conta, e o pessoal mostrava o caderninho. E depois ele traduzia, ele tinha uma capacidade de tradução excepcional. Se a conta tivesse assim malzinha, mas ainda se afava alguma coisa, ele traduzia logo aquilo para bolos, virava-se para o artista e dizia 5 bolos. Nem lhe dizia onde estava certo e onde estava mal. Ele esticava a mão, tal. Eu ainda sou desse tempo. Por isso, eu sou um homem já bastante idoso, o que me dá credibilidade para a presidência, porque não convém lá ter ganapos. Até há quem diga que para a presidência convém já ir com a idade da reforma. A maior parte deles vão-se para lá reformar. Isso é para mostrarmos que o professor já passou por elas todas. Passei por elas todas. Por isso aquilo era filinha. Quando ele dizia 15 bolos, significa que aquilo não havia nada certo. E o pessoal eu vou contar uma história era do essa Machado, a pedagogia. Eu tinha direito a isso em duplicado. Categoria, era as duas mãos ali? Não, é que era assim. Sou Machado, okay. E estávamos aqui próximo do local onde o meu pai, durante 40 anos, vendeu livros, eram amicíssimos. Formidável. E então, quando o professor Machado, às 5h30 da tarde, acabava as aulas na Sé, vinha por aqui acima, vinha ter com o Sarabel, alfarrabista, e a primeira coisa que fazia, o meu pai arranjava aqui um voluntário para ficar a tomar conta do negócio, e eu ali à casa do... bem, à porta larga, assim. Sim, a porta larga. Eu lá, sedentar-se, não é? E então, nos dias que me tocava agora umas cachaçadas lá na sala, em casa, ao jantar, tinha repetição. O meu pai chegava à casa, vamos lá, o que é que fizeste hoje? E pima, e pega lá. Ora até bem. que eu, isso foi na terceira classe, na quarta nunca levei nada, porque os gringos... Levavam por si. Não, os gringos, eu felizmente era bom aluno, desfazendo. E eu ia mais cedo, um quarto de hora para a escola e fazia os trabalhos de casa, todos direitinho, e a rapaziada, lá os gringos todos, da rua Santo António, daquelas ruas todas, vinham e copiavam, mas já sabiam, fizéssemos o que fizéssemos, as goladas que houvessem, o Ivandro nunca entrava na dança. Na cegada. E portanto, assim lá na quarta classe, lá passei por meio dos pingos da chuva. Sem se molhar, maravilha. E sem o professor Machado molhar a sopa. Sem molhar a sopa, porque ele molhava, ele não facilitava. Vamos avançar. Depois da escola primária, o meu amigo, ou uns amigos que me disseram que a escola, a seleção da Ana Maria II de voleibol foi a Assen, na Holanda, a um torneio internacional de voleibol. Disseram-me, ele te diga o que é que por lá aconteceu. Eu não sei o que aconteceu lá. Eles disseram, pergunta-lhe a ver se ele te diz o que é que aconteceu lá em Assen. Absolutamente excepcional. E isso deu-me mundo. Assen, para mim, marca a história. Aliás, dizem-me a mim que o meu amigo é altamente viajado, que é um dos vícios que tenho. E começou aí com a Holanda. De facto,
O Dona Maria II, aqui nesta cidade, era um liceu que tinha gente que jogava bem voleibol. Eram mesmo craques. Eu não era. Mas andava lá metido no grupo e dava uns toques. Nem era bom nem era mau. Era assim. Não vou agora dizer que era o melhor. Era o suplente de luxo. Era a arma secreta que entrava para... Mas eu gostava de estabilizar. Ou seja, eu diria que eu com os bons era dos piores, mas com os piores eu era dos melhores. Andava ali. Mas era mais novo que a maior parte dos grandes jogadores. O que é certo é que eu fazia parte da equipa de voleibol do Liceu Dona Maria, com muito orgulho, porque chegou a ser campeão nacional de escola do Dona Maria 3 anos seguidos. Era a melhor escola do país. E até na altura o professor Torres, um homem absolutamente genial, um homem com alma. Bem, meu treinador de atletismo, olha, mais outro ponto. Mais uma aqui para o meio. Esta fica na mesa, é comercial, esta fica aqui. Eu fui recordista nacional de atletismo e ele era meu treinador. Sim, um homem fantástico. E ele levou-nos à Holanda, arranjou lá a maneira e foi o campeonato europeu de escolas na Holanda. E veja bem que estamos a falar de há 30 anos atrás, 35 anos atrás, que isto de ir para a Holanda era como hoje ir a Tóquio. Aviões, essa macarcada, tudo isso era uma coisa, era um mundo que nós só sabíamos dos filmes americanos. E James Bond. E James Bond, tudo. Era uma coisa louca. E lá fomos nós, uma caminhonete de 50 artistas, de caminhonete, íamos para a Holanda, passamos Paris, Paris, fantástico, víamos a partida do Paris-Dakar, porque aquilo era na altura da passagem de ano. Uma loucura. Vimos mundo e de facto ficou aí o vício para mim, para sempre das viagens. Eu hoje tenho orgulho de dizer, quando dizer a coisa que tens mais orgulho na vida é conhecer 110 países, quase que. A minha missão é morrer conhecendo todos os países do planeta. Há um outro amigo comum... É o meu primo. Não, há um outro amigo comum que também tem assim um passaporte... O meu primo é o único português... O Pedro Malheiro, o dentista. Se eu conheço muito bem, o Pedro Malheiro, o dentista. Também tenho... Tenho um bom... Posso dentista e tens aí uma ponte qualquer... Tenho. Ele disse para falar dela. Devíamos ter inaugurado esta ponte, ele falhou à promessa lá da inauguração desta ponte. Mas o que é que aconteceu na Holanda? Simplesmente o que é que aconteceu? É que se pode saber. Não aconteceu nada especial, aconteceu simplesmente nós termos levado uma chapada na cabeça de cultura, de mundo, de diversão, de estar como países da Alemanha, da Holanda, da Itália, da França. Contou tudo, menos... Claro que eu tenho que dizer que quando os jogos eram... Não, é evidente que aquilo que nós chegarmos à Holanda, aqui uns matrequinhos, que é o que nós éramos, e ver uma moça de 1,90 m loira, aquilo era para ficarmos um bocado em estado coma profundo. Vamos ser honestos. Não vou dizer... Então eu com 15 anos que aqui, sabe, não via nada, e chegávamos lá, víamos aquelas mulheraças todas. Eu que cá nunca foi lindo, nem vou para lindo, já não tenho hipótese, mesmo as plásticas que fiz correram todas mal. Os óculos, exatamente, os óculos é para disfarçar. Mas quando chegámos à Holanda, e pronto, é aquilo que eu digo, nós não fomos lá fazer nenhumas conquistas das donzelas e das princesas, mas sendo latinos, morenaços, irrequietos, a gente atrapava... Vocês todos raptados. Aquilo era fantástico. Os nossos jogos, a minha equipa não jogava nada. Eu vou contar um episódio, deixa-me só concluir esta questão. Eu conto um episódio que a minha equipa era das piores. Havia 3 equipas que iam à Holanda. Uma que era muito boa, que era para ganhar, a outra assim, uma equipa feminina e uma equipa que era para encher a caminhonete. Aí vocês levaram 3 equipas? Exato. A minha equipa era para encher a caminhonete. Também uma equipa feminina para dar ali um ar sério à coisa. E então, a minha equipa, no segundo ano, como nós gostamos tanto da Holanda, nós fomos 3 anos seguidos. Embora a minha equipa não fosse grande coisa, porque havia 4 equipas, a minha equipa não era grande coisa, e o que nós queríamos era ir para a Holanda para eu lembro-me de estar num bar, numa discoteca que se chamava Bellevue, e outro chamava-se Barabadua. 35 anos depois, não me esqueço dos nomes, porque aquilo era de facto excepcional. Tinha concertos rock no primeiro andar, jazz no segundo, música crazy no terceiro, pá. E todos nós estávamos deliciados com aquilo, obviamente, nós aqui não tínhamos nada. E dizia eu, para concluir este episódio da Holanda, recordo-me de um episódio que o árbitro se vira para mim, eu era o capitão da equipa, só porque falava umas coisitas em inglês, ele chamou, "Hey you, come here, what is the color of your uniform?" Qual é a cor da vossa camisola? Da minha equipa, qual era a cor do nosso equipamento? Eu só nesse momento é que me apercebi, olhei para a minha equipa, à volta, e vi que cada um tinha a sua camisola. Cada um tinha uma cor, um era amarelo, outro era verde, outro era azul.
E eu disse, opá, nós viemos aqui, eu pensei, nós viemos aqui para tudo menos para jogar, nem queríamos saber do equipamento. E eu virei para o árbitro, olha, I'm sorry, desculpe lá, pá. E ele, pá, vocês têm que arranjar um equipamento em 10 minutos, vocês não podem jogar cada um da sua cor. Nós fomos ter com uma equipa alemã que tínhamos conhecido no bar na noite anterior e dissemos, ó campeões, arranja-nos aí o casaco de fato de treino ou qualquer coisa, para a gente pôr tudo da mesma cor, senão somos expulsos desta história. E eles, no problem, emprestaram-nos o casaco de fato de treino, só o casaco de fato de treino. Como eles alemães, aquilo dava, pingava até aos pés, nós andávamos assim. E quando vestimos o casaco de fato de treino, aquilo dizia Alemanha, e era muito, tinha amarelo, preto e branco, e ele disse que não podíamos porque o árbitro percebeu que a gente foi arranjar aquilo a um canto, ele não era burro. O que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que, para notar aquilo colorido e a dizer Alemanha, virámos ao contrário, ficou o felpo a ver-se, aquela parte mais quentinha dentro, e apertámos o fecho do casaco de fato de treino nas costas, e jogámos naquela figura. Era o Portugal dos pequeninos, que se calhar também não cresceu muito, desde então até aos dias. Para terminarmos esta parte, passarmos à parte mais séria, eu só para lembrar que alguém me chamou a atenção que uma bela noite aqui em Braga, a polícia ia engavetar um sujeito por causa do cilindro, do pisar-terra, que estava ali à beira de uma casa do sacerdote. E depois queriam-no prender porque ele inclusive não trazia documentação. Assim. Mas o homem lá arranjou à última hora, tirou do bolso o cartão de sócio de Braga. E eis que entra aí o professor e que salvou o homem. Como é que foi essa história? Olha, gosto da sua descrição, Ivan. Entrou o professor e salvou o homem, dá-me um ar de herói. Mas com bem que falta-me um mantozinho. Mas foi assim que me contaram. Se calhar o polícia foi porreiro, eu recordo-me, agora que o Ivandro me recorda desse episódio. Enfim, saí da discoteca e de facto eu deparei com essa situação e o polícia é que foi boa gente. Ele estava a fazer ali uma neirita lá, o homem, e quando ele vai à carteira para mostrar a identificação e pegar nos documentos que o polícia estava a solicitar, eu vi o cartão do sócio e disse, oh homem, como é que é possível? Um bracarense precisa de liberdade, precisa de expandir o seu talento, a sua criatividade, a sua energia. Mas lá surgiu assim uma frase assim do género, é sócio de Braga, tem que ser boa gente. Claro, porque por causa do cartão que eu vi ali. Disseram a mim. E disseram bem. E o polícia foi um 5 estrelas, disse, pá, pronto, vamos, faz de conta que não se passou nada. Eu gostava de ficar com o herói, que foi eu que o salvei, mas, enfim, foi ali o episódio. Foi o gajo. Aquilo talvez o tenha tornado mais popular em Braga, mais conhecido, mais querido, muita gente cá em Braga, foi aqueles desafios de futebol na televisão com o Dr. Barroso. A mim constou-se-me que o Dr. Barroso às 2x3 já estava tão saturado do professor Jorge Sequeira, parece por lá a questão de ou ele ou eu. E a TVI, para resolver o problema, criou um programa à quarta-feira, onde colocou o professor, criou um programa de propósito, onde colocou o professor, para deixar lá o Dr. Barroso a dizer as asneiras que lhe apreciam lá no semanário dele. Não sei se foi tal e qual assim, mas já agora... Ou se é só intriga sua, de facto, eu tive o prazer de estar na TVI e é um orgulho, foi histórico também, pela primeira vez em Portugal. O Sporting de Braga teve um comentador num programa de grande audiência, em prime time, num grande canal, que é a TVI, sem ser, e convidaram-me a mim, fiquei muito orgulhoso. Depois pronto, isto para chegarmos ao que o meu amigo me pergunta, aquilo esbarrei contra o professor Eduardo Barroso, porque ele pensa ou porque é do Sporting, que pode desfeitear as pessoas, que pode insultar, que pode ser arrogante, que pode atirar assim para uma valeta, aqui um rapazito. Sim, mas eu creio que ele por pertencer a duas corporações, se julga um ser superior em Portugal. A primeira corporação é aquela corporação profissional dele, que se julga um bocado acima do resto dos mortais. E a outra corporação é a corporação meio maçónica lá da família, que a mulher, que a tia dele pertence, não é? E que julgam que são um bocado os órgãos de estúdio, porque o seguinte, quem vai para lá para ser desagradável com ele tem que ser do Benfica. Do Benfica. Exato. E ele é que saiu e o do Benfica ficou. Mas o do Braga teve que ir ao programa da quarta-feira. E eu não estou a dizer que eles me tenham feito isso, porque eu tenho muita estima pelo Sousa Martins, que é o jornalista,
e tenho muito apreço, mas o que é certo é que isso que diz o Ivandro, ele tratava-me como se eu fosse, enfim, eu tenho que ter o mesmo respeito que tenham do Benfica, do Porto, do Sporting ou de qualquer clube. Eu estou ali para defender as coisas, nunca fui mal educado e ele, digamos que foi desplicente, foi arrogante, foi... Mas vamos desligá-lo, porque ele está habituado a que lhe prestem vassalagem. E eu não prestava vassalagem, ainda por cima, eu estava a falar. E que fique claro que eu não tenho nada contra os sportinguistas. Porque depois criou-se uma certa onda. Ei, o Jorge Sequeira detesta, odeia, um talibã contra os sportinguistas. Mentira. Tenho amigos do Sporting, até um clube que eu simpatizo, estou a dizer honestamente. Há clubes que eu até gosto menos, não vou agora dizê-los aqui, mas o Sporting não é um clube que eu detestava. Eu comecei foi a ter alguma animosidade com o professor Eduardo Barroso, porque ele me destratou. E eu não tenho paixão, eu virei para ele, olha, desculpe lá, mas o Sporting nem devia dar à noite, porque aquilo dá um sono do caraças, e você também me dá a mim, e não tenho aqui pachorra para estar a aturar. Ele achou que aquilo foi, porque ele pode destratar as pessoas todas, podia destratar as pessoas todas. Tanto é que quando apanhou agora um homem do Benfica, que tratou à mesma altura, ele não teve arcabouço e foi-se embora, porque se ele tivesse... Não teve arcabouço porque era do clube que representava. Se o professor Eduardo Barroso tivesse arcabouço para discutir o ela por ela no mesmo nível, sem querer dizer que era o maior, que ele é médico, o que é que me interessa a mim que ele seja médico? Ali está para discutir futebol. Eu também sou psicólogo, professor, doutor, fiz o meu doutoramento muito antes do que ele e nunca puxei desses galões. Ali, como diz o meu amigo bem, estávamos para falar de bola. E nessa altura, o Braga, os factos demonstram isso, era claramente superior ao Sporting. O Sporting ficou em 7º lugar, era uma banda da música, teve 5 treinadores nesse ano, foi histórico, nunca um clube teve 5 treinadores, os Sapintos, o Bercautra, o Oceano, passou por lá. E eu só estava a dizer a verdade, que o Sporting não jogava à ponta de um chaveiro, e disse-lhe isto na cara, porque isto de dizer a verdade, às vezes é obsceno. Se um gajo dizer uma mentirinha, a malta até agora. Mas dizer a verdade, às vezes, não digas. Eu costumo dizer, e para finalizar, que é só há 2 tipos de pessoas que dizem a verdade: as crianças e os malucos. Os malucos a gente manda-os para um hospital, as crianças a gente educa-as, o que não é um desfecho muito animador. Por isso, e terminamos bem com um sorriso. Este assunto, ainda bem que este presidente provoca um sorriso, porque a maior parte dos candidatos ninguém sorri, fazem todos uma cara. Nós podemos ser sérios sem ser sisudos, e é isso que e hoje é um nós dia, por sorte, calhou-lhes no sorteio para a Taça de Portugal, o Sporting para a Taça, mas a jogar cá em Braga, temos que fazer aí um corridinho às igrejas todas da cidade, para pôr uma velinha a arder, para ver se a gente, desta vez, porque eu estive na final, e aquilo, e eles estavam a dizer, e o Sporting acreditou até ao fim. Mentira, eu estava lá, vi os sportinguistas todos a sair. O Mauro é que deu mais os sportinguistas a sair, isto não vamos a lado nenhum, está feito, acreditaram nada, aquilo é que foi o que foi. Então nós passamos à segunda parte, vou apresentar aqui um livro de um amigo, que está pensando para estas coisas. É uma monografia sobre o altar, do meu amigo paleólogo Pereira, faz parte de um grupo restrito, pai, de meia dúzia de pessoas que conhecem umas coisas da história de Braga sem nunca ter andado na universidade. Portanto, fica aqui é uma obra de um grande amigo, um paleólogo, aproveito para publicitar, não somos assim tantos aqui a publicar coisas sobre Braga. Professor, analisando os vossos propósitos eleitorais, ressalvei aqui um parágrafo que reputo muito importante, porque se calhar eu revejo-me dele. O senhor, a dada altura, diz: assenta igualmente no princípio de que não está demonstrada qualquer supremacia moral e intelectual por parte de quem tem liderado o destino do nosso país. Passa por dizer que não tem essa gente em grande consideração, tal como se calhar eu também não tenho. E, portanto, gostaria que o meu amigo explanasse melhor isto. Mais nada. Não reconheço maior autoridade moral e intelectual por parte de quem nos tem governado. E esta não é uma opinião minha, porque eu todos os dias ouço por aí dizer: mas será que moralmente quem nos tem governado são mais éticos, são mais idóneos do que o comum dos cidadãos? Aquilo que nós assistimos, infelizmente, são ministros presos, são pessoas indiciadas. Isto não é uma opinião, é um facto. Por isso, moralmente, os políticos não são
pessoas mais impolutas do que o comum dos cidadãos. E também em termos intelectuais ou em termos de competência, aquilo que nós chamamos a governança, eles, se calhar, a minha mãe, que vive de uma reforma, governa melhor a casa dela, sem estar a dever nada a ninguém, e, ao contrário do que acontece com este país, que deve dinheiro a toda a gente, e onde, o que eu quero dizer é que não são os melhores, infelizmente, que governam este país. A sociedade civil tem pessoas absolutamente fantásticas, grandes empresários, grandes pessoas criativas, cientistas excepcionais, homens da área da justiça, de todos os quadrantes são brilhantes. Só por ser que essas pessoas não querem chegar à política, até dizem, não metas nisso, eu não quero ser contagiado por esse tipo de questões. E aquilo que esta candidatura pretende é fazer um apelo para que a sociedade civil dê também um pouco de si para ajudar este país a sair do buraco em que se meteu. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Nós temos que servir a comunidade. Eu tenho o orgulho de mais de 40% da minha atividade é feita para, não diria para ajudar os outros, como se eu fosse um anjinho e um bom rapaz, mas não cobro por muito trabalho que faço, porque acho que essas organizações precisam e é a forma que eu tenho de ajudar quem também me ajudou, porque muitas pessoas me ajudaram. Por isso, o mérito, nós passamos de uma democracia para uma partidocracia. Quem tem partido consegue fazer coisas. E o que nós precisamos é de uma meritocracia. Precisamos de gente de mérito para fazer as coisas. Mérito. E é esse apelo que esta candidatura pretende fazer. Porque é um bocado cansativo, porque a classe política, infelizmente, já caiu num certo tom jocoso de rua, da própria, quase que do pé de chinelo, que dizem só há dois tipos de políticos. Os incapazes e os capazes de tudo. Eu não me quero rever num país onde eu sou governado e as pessoas que nele habitam, por pessoas assim. Eu gostava de ter pessoas capazes, que cumprissem objetivos, que estabelecessem metas, que as cumprissem, que não derrapassem a toda a hora. Por isso aqui é importante, mas para isso temos de ser uma sociedade mais civil e participativa, porque a partir do momento em que nós só falamos e não fazemos nada, deixamos de ser vítimas para passar a ser cúmplices. Se eu só falo e não faço nada, eu não posso queixar. O Platão dizia, quando nós não fazemos nada, arriscamos a ser governados por pessoas inferiores a nós. Não é porque eu seja um gênio. Quando digo inferior a nós, digo inferior a mim, inferior a si, inferior aos amigos que nos rodeiam. Eu não sou a melhor pessoa da sociedade civil para presidir os destinos deste país. Sou aquele que se levantou e tentou fazer alguma coisa, mas é natural, obviamente, seria pretencioso da minha parte. Há centenas, para não dizer milhares de pessoas com muito maior capacidade da sociedade civil para chegar à presidência da República do que eu, só por dizer que essas pessoas não se atravessam. Ou por egoísmo, porque a vida é só dinheiro, porque a vida é só interesses, ou simplesmente porque não se querem meter num pântano que também as consome. Por isso, o que eu diria mesmo é que chega. Em vez de nos queixarmos da escuridão, devemos acender antes uma vela. Fazer qualquer coisa, em vez de suplicar a alguém que nos dê cargas mais leves, devemos pedir para que nos deem ombros mais fortes, fazer alguma coisa. Por isso, aqui, eu digo que sou sempre o homem certo, mas não sou o homem certo para o lugar certo. Eu sou o homem certo para o lugar incerto, porque aquilo que nós temos, e há pouco falávamos, o que nós temos no futuro, que já é o presente, é a incerteza. O que é que vai acontecer com estas bombas todas que andam a cair por aí? O que é que vai acontecer com um governo que se acredita que está fragilizado? Não estou a dizer que está nem que não está, estou a dizer que há quem acredite nisso. O que é que se vai fazer com uma oposição ressabiada que não vai encontrar nenhum ponto de encontro entre as coisas, mas vai querer... Parecem claques os partidos hoje. Eu não quero ouvi-lo. Você abriu a boca, não presta. Eu abri a boca, eu sou oposição. Nunca tentamos encontrar zonas de convergência, só tentamos encontrar zonas de divergência. Por isso, eu não sou o homem certo para o lugar certo. Eu sou o homem certo para o lugar incerto. Porque a única coisa certa que nós podemos garantir no futuro é a incerteza. Ninguém pode dizer como é que vai estar Portugal ou como vai estar a Europa daqui a um mês ou sequer daqui a um ano. Essa previsão só poderá ser feita por oráculos ou videntes, que isso não cabe nas minhas competências. Porquê? Porque é que eu sou o homem certo para o lugar incerto? Porque sempre vivi na incerteza. Eu não nasci em berço de ouro, não estou aqui a dizer que sou um coitadinho. Eu sempre tive... Eu só ganho dinheiro se trabalhar. Eu não tenho um salário. Eu tenho um secalhário.
Se trabalhar, ganho dinheiro. Se não trabalhar, não tenho. Mas também tem heranças. Por isso, e também não tenho herança, mas quem preside aos destinos maiores deste país, independentemente dos resultados que esta política tem dado, bons ou maus, os eleitores avaliarão, eles ganham sempre o mesmo, até ganham mais. Somos capazes das reformas descer, mas se calhar o ordenado de um político ou quem está no Parlamento Europeu ganha 20 mil euros. Ou seja, é confortável dizer que se vai mudar tudo quando eles próprios não mudam nada. O Mahatma Gandhi, Mahatma quer dizer a grande alma, dizia: transforma-te na mudança que queres ver nos outros. Mas eu não vejo quem nos governa viver com recato, não, a gente volta e meia, houve coisas absolutamente, enfim, colossais, de que fulano tem a casa ali, tem a casa acolá, depois dizem: mas eu tenho estas casas todas, foi um amigo que me as deu. Então eu faço um apelo a quem vai ouvir, e eu tenho muitos amigos, já não estou a dizer que me deem uma casa em Paris, nem que me deem um carro descapotado. Eu subscrevo. Mas se me quiserem pagar um café, a mim e ao Evandro, ou uma torradinha se calhar já era considerado um indício de que éramos ricos. Exatamente. Agora, para concluir, quase que diria, muitas vezes dizem o que é que um presidente deve ter, um líder deve ter visão. Mas eu digo que não, eu digo que um líder fundamentalmente deve ter audição, deve saber ouvir as pessoas, os seus anseios, ter empatia, porque é difícil, quando nós nos pomos no papel das outras pessoas, é que nos apercebemos das dificuldades que elas passam. Por isso, mais importante que saber ter visão é ter audição. De facto, nós estamos sempre a falar do passado. Quem toma posse fala sempre da herança que teve, nunca vive o presente. E aquilo que eu diria é que, quase em jeito de remate, que hipotecamos o presente por causa de um passado sem futuro. Temos que viver o aqui e agora, temos que viver com intensidade, temos que reabilitar a autoestima das pessoas, temos que pôr finalmente em Belém, não é quem perceba de economia, porque quem percebe de economia transformou Portugal em lixo. Alguém que perceba mesmo de pessoas, do comportamento humano, das suas angústias, das suas ansiedades, das suas dificuldades financeiras, daquilo que as afeta emocionalmente. Por isso, se um dia tiverem, como eu acredito, porque este trabalho tem sido árduo e graças à colaboração de tanta gente, que a minha fotografia apareça no boletim de voto, não é por vaidade nem por pretenciosismo, porque eu não existo para aparecer. Eu apareço porque existo. Sou um cidadão comum que apela a que se consiga fazer mais e melhor. E se virem um dia lá a fotografia, imaginem que essa fotografia não é a minha. Essa fotografia já é uma vitória, é a sua fotografia, é a fotografia do Jorge Paraíso, é a fotografia do Paulo, é a fotografia da Fernanda. É a prova de que um cidadão comum, e do Fisga, afinal, e do Fisga também, é a prova que um cidadão comum, quando quer, consegue fazer alguma coisa. E para isso também precisa de ser ouvido. E por isso agradeço-lhe imenso este convite, por me ter ouvido e por ter permitido também aqui ao Rocio, à Gazeta do Rocio, não é? Que é de jovens de comunicação social que também estão aqui. Parece que ninguém nos pagou nada, pois não? Por amor à causa, como eu, como o Evandro e como o Jorge Paraíso, que aqui numa noite com um bocadinho de frio, mas com a alma quente, para fazer qualquer coisa de interessante. E muito obrigado. A minha solidariedade do conterrâneo e muito daquilo que foi dito, sobretudo nesta parte final, eu corroboro e dei para o meu emprego este tempo e estar ali a pagar para o Novo, tem ali o carro estacionado, vai-me lá uma talhada. Mais uma vez, muitas felicidades. Foi um gosto estar consigo. Espero-me convidar para a tomada de posse. Para a tomada de posse. Agora temos que organizar a tomada de posse. A seguir a esta entrevista, vamos já ver como é que vai ser isso no dia 24 de janeiro.